noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém ou não é amém? São fortes? Vamos colocar em pé, por favor. Abre comigo a sua Bíblia, o livro de Marcos. Segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo, nós iremos ler o 14. Marcos 14. Quero ler com vocês o versículo 17. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Romanos, Coríntios. Bem? Essa musiquinha é fácil para aprender. Marcos capítulo 14, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estava à mesa e comia, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Pode fechar sua Bíblia, por favor? Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, é no nome do Teu Filho que nós nos alegramos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já falou conosco neste local. Somos gratos a Ti, meu Deus, pelos louvores que foram entoados. Mas eu te peço, Pai, fale comigo nessa noite, fale com a Tua igreja. Nós precisamos, Pai, sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz. Precisamos de direcionamento. Pai, fale conosco, o Teu Espírito Santo possa achar aqui neste local verdadeiros adoradores que hão de Te adorar em espírito e em verdade. Amém e amém. Podem se sentar, por favor? Eu confesso para vocês que esse texto é a primeira vez que eu prego sobre ele. E esse texto é algo que Deus colocou no meu coração há um mês atrás. E eu venho trabalhando em cima desse texto para que possamos entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco. Aqui conta-se uma história muito linda. Mesmo que dentro dessa história tem uma palavra chamada traição. A palavra de Deus fala assim que ao cair da tarde, ao anoitecer, Jesus estava sentado com seus discípulos. E ele comia com seus discípulos. E de repente, Jesus, ele fala assim: olha, alguém aqui vai me trair. Na mesa estava Jesus com seus 12 discípulos. Eu vou ler aqui, estava Pedro, André, Tiago. Tiago tinha dois Tiago. Um é considerado o Tiago maior, o outro Tiago menor. João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Simão e Judas e Tadeu. Se nós pudéssemos aqui escolher quem que nós queríamos ser, tirando Jesus, quem que você queria ser dos discípulos? Pedro. Toda vez que nós ouvimos esse nome Pedro, o que que nós lembramos? Alguns vão falar assim: ah, negou. Mas talvez se nós for olhar para o lado positivo, nós precisamos olhar para o lado positivo, vamos esquecer que ele negou? Vamos falar que Pedro, ele caminhou sobre, porque está em nós, olhar o quê? Ele negou. Ele puxou a espada. Mas esquecemos o quê? Que ele andou sobre. Entende como nós somos? Quando nós falamos Pedro, a primeira palavra que vem em mim é o quê? Ele negou. Mas foi o homem que andou sobre as águas. André. Então, eu acho que ficaria fácil, ou talvez não chegaríamos numa escolha aqui de um discípulo. Talvez a pastora Val queria ser Pedro, outro queria ser Tadeu, e assim. Mas quem que nós não queria ser aqui?
Se fosse para você escolher alguém que falasse assim, olha, eu não quero ser esse camarada, quem seria? Pedro, André, vamos lá, Felipe, Mateus, Tomé. Tem algum? Esqueci de algum? Hã? Aí sim, né? Chegamos num ponto. Ninguém quer ser Judas. Ninguém quer ser Judas. Mas será que Jesus errou ao escolher Judas? Que foi ele que escolheu. Será que ele errou ao escolher Judas? E essa palavra de Deus aqui fala assim que ao cair da tarde, Jesus falou, olha, alguém vai me trair. Jesus sabia que naquela mesa existia um traidor. Só que o pensamento de Jesus é totalmente diferente do nosso, graças a Deus. Totalmente. Ele estava à mesa, ele poderia falar assim, Judas, você não. Ele mesmo assim, Paulo fala assim que na noite que Jesus foi traído, o que ele fez? Deu graça e partiu o... Paulo está falando que Jesus passou por uma noite que ele foi traído. E a palavra continua. Deu graça, partiu o pão e deu graça. Vocês entendem que Jesus não parou aqui? Imagina, pessoal, vamos cancelar essa janta aqui, essa ceia, porque no meio de nós tem um traidor. Não, ele não fez assim. O que ele fez? Você vai cear comigo. Mesmo eu sabendo que você vai me trair, você vai cear comigo. Olha o raciocínio, o pensamento de Jesus. Eu sei que nós também teríamos a mesma atitude, amém? Eu sei que não. Eu sei. E aí ficou um pastor, perguntando, quem será? Queridos, a palavra de Deus fala assim que Jesus passou por uma noite que ele foi traído. E Paulo fala assim, ele deu graça. Sabe por quê? Porque ele sabia onde ele iria chegar. A visão, o alvo é fundamental. Quem não tem alvo na sua vida ou visão não chega em lugar nenhum. Você chega no começo do ano, e aí, como que vai ser? Vai ser assim. Mas no meio do ano a pessoa sumiu, os pensamentos desapareceram também. Jesus, a palavra de Deus está falando que Jesus falou, olha, tem um traidor. E a ceia continuou. Quantas vezes talvez que você exerce um ministério e você quer parar porque alguém olhou feio para você, ou senão esse mês você não pregou, não cantou, também não quero fazer parte mais. Quantas vezes pensamos dessa maneira? Quantas pessoas que já abraçou o pastor aqui e virou as costas e saiu falando mal dele? E mesmo assim a igreja está aqui aberta. Quando eu pastoreava, eu tinha um rapaz que me beijava no rosto e me chamava de pai. Cadê? Então não podemos abandonar o nosso ministério. Porque, em uma noite, a palavra de Deus fala assim que Jesus, numa noite, ele foi traído. E tendo dado graça. É difícil entender, é ou não é? Mas eu orava a Deus, falava, Deus, manda um anjo só aqui para pegar Judas. Meia dúzia aqui faria isso. O restante não. E Jesus serve a ceia para ele, um traidor. Esta palavra aqui, ela fala muito comigo. E eu vou repetir, durante essa mensagem, quando as pessoas te fazem mal, o que tem mudado em você? Qual que é o nosso comportamento assim que uma pessoa faz mal para a gente? Agimos também da mesma maneira? Pastor, esse negócio comigo, ele dá um tapa, virar o outro lá. Comigo não. Eu sou crente, mas não sou bobo. O que acontece quando a pessoa faz um mal para você? Qual que é a sua reação? Qual que é a minha reação? O que nós fazemos? Na hora já pegamos aqui, meu amigão, e vamos lá no WhatsApp, que eu vou mandar uma indireta. É ou não é? Eu sei que nós não, calma. Amém? Nós não, seu pessoal de outro lugar. Fez mal para mim, já vou mandar uma indiretinha aqui, vai perceber lá que eu não gostei, já vai no Facebook, tô brincando, pessoal, nós de Indaiatuba não fazemos isso. Nós oramos, né?
Deus abençoa essa pessoa. Guarda ela, prospera. É ou não é? É isso que a palavra fala para. E é fácil? Não é fácil. Mas cada um oferece aquilo que tem. Então Judas, e algo bem interessante, que os discípulos começaram a perguntar um para o outro assim, viu? Quem que é? E Jesus ainda falou, olha, e aconteceu que Jesus falou e ninguém percebeu quem que era. Jesus olha para Judas e fala assim, viu? Faz o que você tem que fazer. E Judas sai. Judas, ele começou a se corromper. Lembra daquelas guerras, soldados romanos? Lembra que tem um capacete? Soldado, a nossa guerra hoje é aqui, ó. Deus, ele começa a conversar com Caim. Ele fala assim, cadê o teu irmão? E Caim fica brabo com Deus. Fala assim, eu agora tenho que estar guardando o meu irmão? Aí Deus fala assim, Caim, o pecado está à porta. O pecado todo dia bate na nossa porta, sim ou não? Todos os dias. Basta você, cabe a você o quê? Rejeitar. Então Judas, aconteceu isso. Judas, ele tinha um pensamento seguinte, quando ele viu Jesus, ele pensou assim, esse homem vai nos livrar da mão dos romanos. Jesus falando de céu, falando de Pai, falando de Deus, e Judas pensando que ele vai livrar nós da mão dos romanos. Olha o pensamento de Judas. O pensamento é um pensamento terreno. E ninguém aqui de nós queremos ser Judas. Mas vamos pensar o seguinte. Judas estava pensando em algo terreno. Quantas vezes nós estamos aqui na igreja, mas nosso pensamento está longe? Nós pensamos que nós temos uma lâmpada, passamos a mão, Jesus aparece e faz 3 desejos para nós. Na verdade, oferece 3 desejos, né? Pensamos assim. Nesse Jesus, passamos a mão, Jesus aparece. Fala, quais são os seus desejos? Não pensamos? Porque nosso pensamento está aqui na terra. E por isso que muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Nós não deveríamos estarmos aqui e sairmos daqui todo alegre, oh, que da hora, o culto. Não, que a palavra de Deus é como uma espada, é o espelho. Então, vamos na frente do espelho e olhamos aquilo que está errado. Ela vai nos direcionar aquilo que nós precisamos fazer. Só que nós, deixa eu mudar a frase, algumas pessoas que vão na igreja, em outra igreja, que não seja nós, eles vão na igreja querendo que Deus realize alguma coisinha na segunda-feira. E aí Deus está falando de algo muito alto e a pessoa não está compreendendo aqui. Aqui não, em outra igreja. Estou errando nas falas. As coisas não acontecem do jeito que Judas queria que acontecesse. As coisas também não acontecem para algumas pessoas. E aí o que acontece? A igreja que está... Alguma coisa errada tem nessa igreja. Alguma coisa errada. Deve ser a cor da gravata desse pastor aí. Alguma coisa aí, vou embora. E virou uma alta ajuda. Virou uma alta ajuda. Tem que falar aquilo que literalmente parece uma terapia de massagem. E o nosso ego está deitado e não, é isso aí mesmo. Aí nós saímos alegre. Mas não é assim. Nunca foi assim. E nunca será assim. Não é alta ajuda. A ajuda, ela vem do alto. Sim, amém? Mas não é uma alta ajuda. Então, nós precisamos entender o que o céu está querendo dizer para nós. E a palavra de Deus fala assim que Judas saiu dali, porque Judas estava triste com Jesus, porque ele pensou que Jesus iria realizar algo terreno. E as nossas decisões, elas literalmente nos direcionam para algum lugar. E tudo começa com algo pequeno. E começa aqui, ó. É por isso que Paulo fala assim, viu? Vocês precisam renovar. Porque senão vocês não vão chegar àquilo que Deus tem para vocês. Precisa renovar a mente. E como que eu renovo a minha mente?
Eu preciso renovar minha mente. Judas não teve esse conhecimento, fala, não, eu preciso renovar. Jeremias, ele fala assim, eu trago, eu busco, eu preciso trazer aquilo que me traz esperança. Então precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança. Renovar a mente. Porque todos nós temos guerras. E as guerras são aqui, ó. E não temos psicólogo aqui, mas não temos, talvez ele fale melhor do que eu, mas não temos algo que nós blindamos a nossa mente, fala, não quero pensar isso. Não temos poder de não pensar, mas temos o poder de não efetuar o pensamento. O pensador precisa tomar conta do pensamento, e não o pensamento tomar conta do pensador. Então nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Quantas pessoas que estão aqui, ou estão me ouvindo em casa, que começou esse ano todo animado? Não, esse ano vai ser aquele ano. E agora você encontra e já está desanimado. Ah, pastor, não está acontecendo. Talvez está acontecendo, mas você não está enxergando o que está acontecendo. A palavra de Deus fala assim, que Abraão, quando ele despediu Agar, e Agar saiu pelo deserto. Só que a água acabou. E Agar pegou o seu filho e colocou no local. E Agar foi para outro local. Porque a palavra de Deus fala assim, que ela não queria ver o menino morrer. E o menino começou a chorar. E Deus mandou o anjo. O anjo apareceu. Falou, por que você está chorando? A palavra de Deus fala assim, que Deus abriu os olhos de Agar. Ela viu o quê? O poço. A palavra não fala que o anjo foi lá e abriu o poço. Não, o poço já existia. O que Deus fez foi abrir a visão para ela ver o poço. Muitas das vezes estamos assim. Estamos tão encucados, igual Judas. Não, ele vai salvar. E tudo está acontecendo e eu estou perdido. Estamos aqui cantando aqui, que Deus já tem livramento, não sei o que. A gente está pensando, nossa, meu Deus do céu, eu não vou passar da manhã. Como que eu vou conseguir? E estamos aqui, ó, cantando louvor, está aqui, ó, suando. A único. E eu estou aqui pensando, meu Deus do céu, aquele boleto amanhã. Aquele irmão que passou perto de mim, olha, nem olhou para mim. E o louvor está indo, Deus está falando. Entende? Se o trovão e o mar. E aí o louvor está aqui, ó, suando a camisa. A bateria está ali, ó. E eu estou aqui. Entende? Nós precisamos entender o que o céu está dizendo. Amém? Uma vez eu fiz uma brincadeira durante a mensagem, né? Falei assim, amém ou não é amém? Aí todo mundo, amém. Eu falei, tem alguém que está cochilando aqui, a irmã, amém? Falei, olha, descobri que você estava cochilando. Então nós precisamos pensar o quê? Aquilo que nos traz esperança. Deixa eu contar algo, uma experiência que eu tive esses dias agora. Até comentei com o pastor Paulo. Tá, vamos lá, eu estou com 44. Perto de fazer 40, 44, viu? Dando risada aí, mas é 44 mesmo. Tô bem cuidado. Amém ou não amém, igreja? Cuidado, hein? É o pensamento, hein? Estava fazendo 43 anos, pastor, eu tive um sonho. Olha que doideira da cabeça. Acho que um macarrão. Comi, dormi, sonhei. Tive um sonho que eu via, a ideia. Aquele prefeito que faleceu, Bruno Covas. O careca, né? Eu via só a cabeça dele, aí vinha assim, ó. Morreu e ninguém lembra mais, e você vai morrer aos 43. Aí eu acordei. Queridos, eu fiz 43, falei, ai meu Deus. E geralmente Deus fala comigo em sonhos. Verdade, Deus fala comigo em sonhos. Aí pá, fiz 43, falei, meu Deus, perdoa. Todo dia, Deus, perdoa os pecados, Pai. Levantava já preparado. Você imagina como que foi esse ano? Aí beleza, eu fiz aniversário na segunda-feira e no domingo eu vim para a igreja, de manhã. O pastor Paulo foi pregar e fez uma pergunta. Faltava um dia para... E foi passando os 43, eu falei, nossa, eu tenho que romper esses 43. Se chegar aos 44, eu pensava assim, eu não vou morrer mais. Faltando um dia
para fazer os 44, vim na igreja aqui, o pastor pegou o microfone, eu quase fui embora. Quem de vocês quer morrer? Falei, misericórdia. Falei, está amarrado. Não, escuta. Falei, está amarrado. Aí pregou sobre morte. Falei, meu Deus, vamos hoje. E faltava um dia. Falei, Deus, que pastor é esse? Tá. Quase fui embora, viu? E acredita, saí daqui e fui trabalhar. Minha pressão é boa. Chegou no final da tarde, a pressão não foi lá em cima. Eu falei, ai meu Deus do céu. Cheguei no final da tarde, a pressão foi lá em cima. Eu fui no mercado, não vi a hora de ir embora, que a pressão estava alta. Eu falei, meu Deus, deixa eu... Aí quando eu acordei no outro dia, 44, eu falei, nossa, graças a Deus. Acredita? Mas fiquei lá na cabeça, então é difícil renovar a mente, mas precisamos. Imagina, o ano que eu passei, faltando um dia, a pressão vai lá em cima. Vem de manhã, o pastor prega sobre morte, está amarrado, não recebo. Então, queridos, precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Judas, ele começou aos poucos. A palavra de Deus fala assim que Judas colocava a mão na bolsa da oferta, ele roubava. A palavra de Deus fala assim que Judas, ele se encontrou com os principais e ele deu ideia, falou assim, olha, eu vou te entregar a ele. Você acha que Jesus não sabia? Sabia. E a história continua. Então tudo começou em pequenas coisas. Lembra de Davi? Queridos, Davi estava lá no seu palácio, deu uma olhada, viu lá uma morena. Aí falou, opa, quem que é? Olha, olhou. Quem que é? Mulher de Urias. Pode trazer. Olha, o erro começa pequeno. Aí Davi manda trazer a mulher. Tem relação com a mulher. Engravida a mulher e fala, o que eu vou fazer agora? Manda chamar o marido. Aí Urias veio. Urias, vai lá se deitar com a sua esposa, vai para sua casa. Urias falou, não vou. Porque o pecado em nós, ele vai cauterizando. Sabe quando você vê uma imagem muito feia, você fala assim, eu morei em Diadema, cidade maravilhosa, sei quem conhece Diadema, e era meio que normal você acordar um dia lá e ver alguém lá coberto com jornal, com lençol lá esticado no chão, morto. Primeiro dia você passa e fala, meu Deus do céu. Aqueles crentes que estão se convertendo falam, vixe, faltou a Maria, mas fala o vixe, e passa. Queridos, depois de um tempo, você pega o celular, você está tirando o céu, fala assim, mais um. Você acostuma de ver aquilo lá todo dia, assim é o pecado. E Davi, ele foi se acostumando, aí um dia Deus levantou quem? Natã. E contou uma historinha de ovelhas, falou assim, viu? E contou a historinha de ovelhas. Davi ficou bravo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque quem quer misericórdia precisa exercitar. Porque nós queremos que Deus tenha, sim ou não? Deus tenha misericórdia. Mas vê um erro do irmão e fala, Deus, tu tá vendo, hein? Na tua palavra, hein? Vai, trata com ele, Deus. É ou não é? Mas nós queremos, quando é o nosso erro, nós queremos que Deus, oh Deus, tenha misericórdia de mim. Mas quando é com o irmão, não. Então Natã chegou contando uma historinha para Davi, de ovelha, de pasto. Por quê? Davi tinha perdido aquele coração de pastor. Já estava como rei. Então Natã teve que levar Davi lá atrás. Vamos lá lembrar de quando você fazia o salmo. Aí Natã levou lá. Natã contou a história, Davi se levantou e falou assim, não. Tem que pagar 4 vezes mais. Davi sem misericórdia nenhuma. Sabe o que aconteceu com Davi? Passou-se o tempo, perdeu seus 4 filhos. Então, se eu quero que tenha misericórdia comigo, eu também preciso exercitar. E tudo começa pequenininho, vai cauterizando. Não é não, pecado não. Antigamente, pessoal,
Eu nasci, meu pai já pastoreava. A gente tinha o costume de falar assim, eu nasci no berço evangélico. Mas eu acho que berço é de madeira mesmo, e de ferro não tem esse berço evangélico, né? E filho de peixe não é peixinho não. Filho de peixe, filho de crente tem que aceitar Jesus, confessar. Antigamente tudo era pecado, tudo. Antigamente tinha uma tal de exclusão, você trazia a pessoa aqui na frente, aí um pastor, e a igreja cheia assim, tinha isso, não sei quem é dessa época aqui, trazia aqui na frente e falava assim, então, esse irmão aqui está sendo excluído. Tinha isso nas igrejas. Vai ficar de banco. Tinha. Então antigamente tudo era pecado, por quê? As pessoas tinham medo de desagradar a Deus. Não quero deixar Deus triste, então tudo era pecado. Televisão entrou na minha casa em 94. Jogar bola, eu cansei de apanhar no campo. Meu pai, você é do mal, rapaz. Apanhava no meio do campo. Além de apanhar jogando bola, apanhava do meu pai. E no outro dia chegava na escola, todo mundo tirando sarro de mim. Aí brigava, eu que era errado. Então tudo era pecado porque as pessoas tinham uma reverência, não queria deixar Deus triste. Hoje nada mais é pecado, por quê? Eu não posso deixar o irmão triste, então não posso falar mais. Viu que mudou as coisas? Antigamente todo mundo pensava que não posso deixar Deus triste, agora não posso deixar o irmão triste. Mudou. E vamos lá na história. Então tudo começou com Judas, começou algo pequeno. E aí Judas, ele combinou o seguinte, falou assim, olha, aquele que eu der um beijo, vai ser ele, tá? Beleza? E Jesus está lá, orando. E de repente chega muitas pessoas. E sabe o que é interessante? Não poderia Judas falar assim, olha, eu vou apontar o dedo. Mas com um beijo, eu vou falar a roupa que ele está e vocês vão lá. Não, com um beijo. Eu vou dar um beijo nele. E a palavra em Marcos fala assim que quando Judas chegou, Judas falou assim, salva, mestre. Salva. Aí depois eu fui pesquisar. Não é para correr não. Era uma, oi, boa noite. Estava cumprimentando Jesus. Ele fala, salva, mestre. Cumprimenta Jesus com um beijo. Jesus olha para ele e fala assim, amigo. Amigo, e não é, esse amigo não é uma falsidade. Não é uma falsidade, porque a falta de caráter do ser humano não altera o caráter de Deus. Não altera. Adão, quando ele errou, Deus desceu e falou assim, Adão, e você acha que Deus não sabia onde Adão estava e o que Adão tinha feito? Deus sempre vai nos dar oportunidade. E aí Deus desce e fala assim, Adão, aonde você está? Deus desceu no mesmo horário. Deus não mudou, Deus não atrasou. Deus desceu no mesmo. Combinado comigo, Adão? A falta de caráter seu não vai mudar a minha. E Judas deu um beijo, Jesus olhou para ele e falou assim, amigo, aqui vieste. Queridos, eu acredito, tá? Não está na Bíblia, mas eu acredito conhecendo Jesus. Eu acredito fielmente. Jesus falou isso para ele. Judas, eu penso comigo que Judas deveria falar o seguinte, eu te traí. Se tivesse no coração de Judas arrependimento mesmo, ele ia falar assim, eu te traí. Jesus, ele iria falar algo que ele sempre falou, e falou muitas vezes. Se Judas fala assim, mestre, me perdoa, te traí. Sabe o que Jesus iria dizer para Judas? Vai em paz e não peques mais. Com certeza iria. Com certeza. Amigo, se explica? Amigo, aqui vieste. Eu te traí, me perdoa. Vai em paz, não peque mais. Mas o senhor vai morrer. Espera 3 dias que eu vou ressuscitar. Ponto final. Mas não.
O negócio é que o nosso coração vai ficando tão duro, né? Não, nosso não, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Nós não temos um coração de pedra mais. De outras pessoas. Amém? Nosso coração é de... Nós perdoamos, sim ou não? Vai ficando tão duro que nós não conseguimos entender mais. Amigo, o que vieste? Judas, ele sai. Jesus ali é conduzido. E o que Judas faz? Ele pega aquelas moedas e vai lá nos principais de sacerdote, joga aquela moeda e fala assim: eu traí um sangue inocente. Ele deu a resposta para a pessoa errada. Deveria falar para Jesus: eu te traí. Mas não, vai falar para as pessoas. Entende como nós, muitas das vezes, falamos para as pessoas erradas? Esses dias eu conversando com um rapaz, eu falei para ele assim: viu, se você pudesse, eu estava num plantão, e corretor não bate muito bem, eu acho que tem hora da cabeça. Eu estava lá conversando com ele, eu falei assim: viu, se você pudesse conversar, tomar café com alguém que já não existe mais, se você pudesse sentar, conversar com alguém que não existe mais, com quem que você conversaria? Aí tem umas tatuagens, ele mostrou assim, né? Jesus. Aí eu conversaria com ele, com Jesus, queria marcar um café com ele. Aí de repente, eu falei: mas como assim? Nós podemos fazer isso todos os dias? Fazemos, não é bem? Saímos para trabalhar, né? Deus, obrigado, Deus. É ou não é? Chega lá, o pneu do carro está furado, e fala: oh Deus, tu é bom demais. É ou não é? Obrigado, Deus, eu tenho um carro. Aí eu falei: pô, mas espera aí, a gente pode conversar com ele todos os dias. É uma pergunta que você está fazendo. Pensei comigo, né? Nós podemos conversar com ele todos os dias. Então Judas, ele não teve um arrependimento, teve um remorso. Eu queria que colocasse aqui no telão Marcos capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia, se você quiser abrir também, por favor. Olha que interessante, quando a gente fala assim: abre a sua Bíblia. Ela demorou quase 1.600 anos para ser finalizada. A Bíblia, quase 1.600 anos para ser finalizada. A pastora, ela tem livros. Eu acho que não existe nenhum escritor, talvez do século bem passado mesmo, não existe, porque todos já morreram. É algo interessante, né? Mas todas as vezes que nós falamos assim: vamos abrir as nossas Bíblias, o autor dela está presente. 1.600 anos. Mas todas as vezes que nós falamos: vamos abrir a nossa Bíblia, o autor se coloca de pé e fala assim: eu velo pela minha palavra. Ele está aqui entre nós. Olha que interessante. Mas vamos lá. Marcos capítulo 3, o versículo é o 14 também. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar. Aí o 15 vai falar assim: exercer autoridade, expelir demônios. Mas volta lá, por favor, aqui no 14. Esse versículo tem uma chave muito importante que nós precisamos pensar, que Judas não pensou. Qual que é, pastor? Então escolheu 12, a quem também designou para apóstolo, para que estivesse com ele, fosse enviado a pregar. Vocês percebem que nós focamos no final desse versículo? O que tem de mais importante nesse versículo aqui? Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivesse com ele, fosse enviado a pregar. Sabe o mais interessante que Judas não entendeu aqui? E é uma chave nesse versículo, nós precisamos entender. Não é pregar. Um pouquinho para baixo vai falar assim: ó, autoridade para expulsar demônios.
A chave não é esta. Porque a palavra de Deus fala assim que em um dia chegarão pessoas e irão dizer para Deus assim: no teu nome eu fiz, no teu nome eu expulsei, no teu nome eu cantei. E Deus irá falar assim: olha, não vos conheço, apartai de mim, eu não vos conheço. Então fazer, queridos, mas a chave desse versículo é aqui, ó, para que estivesse com Ele. Não é caminhar, porque tem muitas pessoas que caminham, mas não estão com Cristo. Judas caminhou, mas nunca esteve com Jesus. Então não é o fazer, Deus não está lá preocupado com quem está fazendo, não, Deus está preocupado como você está fazendo. Tem pessoas que nunca pegaram esse microfone aqui para cantar ou para pregar, e quando chegar no céu, vai ter muito mais presente do que talvez eu, ou muitos pastores aqui, porque Deus não está olhando quem está pregando, quem está cantando, se está pulando, não, Deus está olhando como, Deus está sondando o quê? O coração, a mente. Então não é o que eu faço para Deus, é como eu faço para Deus. É igual aquelas irmãs lá de Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, falar de Baiatuba não, que não vai dar ruim para mim. Aquelas irmãs lá do Rio de Janeiro. O Senhor é meu pastor. Um decote que, quem vai olhar o Senhor é meu pastor? O que eu quero apresentar é a frase mesmo, o Senhor é meu pastor, ou o decote? E não é o que eu estou colocando na rede social, é qual a intenção que eu estou colocando. Não é que eu estou aqui na igreja de domingo, quarta, quinta, sexta, não, é como que eu estou aqui. Às vezes chegamos na igreja e chegamos já pecando. Quem vai cantar hoje? Eu falo isso, querido. Quem vai pregar? Ah, não gostei. Já perde a benção. Totalmente, já perdeu a benção. Mas entende como funciona? E Deus está querendo falar, porque Deus usa pessoas para falar com pessoas. Deus usa pessoas para tratar pessoas. E às vezes nós estamos... Não gostei. A irmã cantou aquele louvor. Isso é do ser humano. Eu não estou falando vocês, não, eu falo nós. Então o segredo é estar com Jesus. Estou aqui para adorar a Deus e ponto final. Independente de quem, se é o A, se é o B que vai pregar, quem vai cantar, se toca muito, se toca pouco, não. É igual aquele camarada que erra a vida toda, depois ele coloca uma Bíblia debaixo do braço, vai para a igreja, olha lá, errou a vida toda, está indo para a igreja. E nós não. E as pessoas muitas das vezes estão dentro da igreja, mas só está. O fato de eu estar na igreja não quer dizer que eu sou discípulo. Se eu pegar lá meu travesseiro hoje, meu cobertor, e falar, vou começar a dormir na garagem, certo? Faz esse teste. Vou começar a dormir na garagem. Quero ver se amanhã você vai se transformar em um carro. Não, não vai. O fato de eu estar na igreja todos... Não, é preciso estar, porque a palavra de Deus fala assim que a fé, ela vem pelo ouvir. Então, o mais importante desse versículo que eu acabei de ler, Marcos capítulo 3, versículo 14, é estar. Judas nunca esteve. Sempre com o pensamento longe. Amém? Começamos tão animados, amém? Todo mundo amém. Agora eu ouvi 2 amém. Amém ou não é amém? É, pastor? E o pastor aqui na frente, é uma pressão, viu, pastor? Imagina o mestre aqui na frente da gente aqui. Ninguém precisava de um atendimento hoje aqui não, para levar o pastor para a sala dele. É, você que vai pregar um dia, você vai ver que o dia que o pastor sentar na frente e falar assim, meu Deus. E você quer ver algo, brincadeira, estou finalizando, você quer ver algo mesmo assim, que faz o pregador tremer na base? É quando você está falando, o pastor vai lá e faz isso na Bíblia. Abre e fala, vixe, está conferindo o que eu falei. Meu Deus do céu. Brincadeira, pastor, sempre uma honra ter o senhor aqui na frente. Amém, queridos? Feche seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado pela essa palavra que falou comigo. Me ajuda, Deus. Eu preciso de Ti.
Me ajuda não somente vir à igreja, mas me ajuda a estar contigo, Deus. Fazer tua vontade. Eu preciso do Senhor, Pai. Me ajuda a mudar os meus pensamentos. Endireita, Deus, os meus caminhos. Tenha misericórdia de mim, Deus. Eu preciso do Senhor, Pai. Todos os segundos da minha vida. Que esta palavra, Deus, venha nos dar força para que possamos caminhar, para que possamos entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou comigo. Agora me ajuda, Deus, a praticar tudo o que eu falei na minha vida. E que a tua igreja também faça o mesmo, Pai. Eu te louvo, te agradeço no nome do teu Filho, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de nós.